deixar os demais que nos encontrem. Então, muito boa tarde a todos. Boa tarde à nossa plateia pessoal, companheiros da DW, e muito boa tarde a Daniela Lima, que teve essa gentileza de aceitar partilhar os seus conhecimentos aqui no nosso espaço de debate. Eu convidei a Daniela, nós estivemos aqui há algum tempo atrás juntos, na altura tivemos algum apoio no sentido de contactos para ela desenvolver a sua tese de mestrado, e fico feliz por ter terminado já o trabalho. Eu também. E eu pedi para partilhar conosco algumas das principais ideias do que foi o seu trabalho, mas também ligar as questões urbanas, questões religiosas e versus pobreza. Tentar olhar um pouco essa dinâmica do espaço urbano e a proliferação das religiões nos diferentes locais onde fez o seu trabalho, e se tem alguma relação com as questões da pobreza. Então, elencamos para hoje o tema Luanda, uma cidade religiosa, um Estado laico, urbanização e espaço religioso. Em termos do seu perfil, a Daniela é mestrada em Urbanismo e Desenvolvimento. Eu fiquei sem saber o que é o CER. University College de Londres. Ok, É o nome Universidade de da Londres. Ok, então ela vai falar um pouco sobre a urbanização e a dimensão social dos espaços religiosos em Luanda, conflitos, negociações na coprodução do espaço urbano. Ou seja, para além dessa componente religiosa, queremos olhar também um pouco para qual é a influência que a Igreja, no sentido mais amplo, tem em termos da sua influência social, do seu papel social que pode desempenhar nas comunidades. E acho que o tema é bastante atual e coincide com o famoso agora Operação Resgate, né? Que as igrejas também não ficaram fora disto. Então será muito interessante ouvirmos um bocado da Daniela, as suas ideias da pesquisa que fez durante esse tempo que esteve a trabalhar nesses municípios. Eu quero mais uma vez agradecer em nome da DW e, por favor, já conheço a metodologia, tem sido uma participante habitual. Só para aqueles que estão aqui pela primeira vez, vamos ter um momento de apresentação de mais ou menos 30 a 40 minutos e depois temos o espaço de interação com a plateia para perguntas, respostas, contribuições. Então, muito obrigado e, por favor, o espaço é todo seu. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada a toda a família da DW por me receberem aqui hoje. Como o João disse também, eu tive apoio da DW no sentido de iniciar este trabalho. Este trabalho fez parte do mestrado que eu estive a fazer no ano passado, no ano passado. Então vou partilhar um bocadinho aqui com vocês. Começaria por falar um bocadinho aqui de uma frase dita pelo antigo presidente António Agostinho Neto em 1977. A frase diz: talvez daqui a 50 anos não haja nenhuma igreja em Angola. Podemos prosseguir? O ano passado, no discurso do Estado da Nação, o atual presidente João Lourenço afirmou: as igrejas são importantes parceiros do Estado, sobretudo quando cumprem o seu papel espiritual e social. Devemos estudar as medidas necessárias para impedir que certas dominações e seitas religiosas confundam fé com negócio e atividade espiritual e social com atividade empresarial. Como podemos ver, passados cerca de 40 anos depois do presidente António Agostinho Neto ter falado da possível desaparecimento das igrejas do país, o quadro que nós temos hoje em dia é consideravelmente diferente. Podemos prosseguir. De acordo com o INAR, as instituições religiosas surgem ou atuam como lugares de refúgio e escapatória, redes de solidariedade e necessariamente sistemas de respostas aos anseios que, de modo geral, afligem as sociedades e as comunidades em particular.
Bom, o que temos aqui então é uma situação em que talvez no passado tenha havido uma teoria que não teve em conta o papel social da religião em Angola e, portanto, a tal possível desaparecimento que se falava, que se imaginaria, não aconteceu. Este trabalho, como eu disse, faz parte da minha tese da dissertação. Aqui é um bocadinho do trabalho que eu fiz, que vou partilhar hoje, podemos prosseguir. E o que me levou a fazer esse trabalho foi porque, crescendo em Luanda, acho que sempre foi um pouco difícil ficar indiferente à presença da religião na cidade. Apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, de não estar associada a nenhuma religião, sempre apreciei com muito interesse o quanto a religião mobiliza a cidade de Luanda. Desde as pessoas aos fins de semana que enchem a cidade para ir para os seus cultos ou para as suas missas, até os grupos de escuteiros, as senhoras, etc. No entanto, muita gente com quem eu conversava sobre a questão da religião dizia que a religião é algo privado, é algo do indivíduo, cada qual tem a sua fé e, portanto, tem a ver com o privado. Para mim, enquanto, mais uma vez, pessoa que sempre viveu em Luanda, não fazia tanto sentido. Apesar de eu respeitar o lado individual da fé de cada um, eu sempre vi um papel coletivo e social muito grande na religião. E foi daí que eu comecei a pesquisa. Portanto, comecei por procurar na literatura pessoas que falassem sobre o papel social da religião e coletivo. Então tive que fazer uma incursão por alguns sociólogos e filósofos, e não só, entre eles alguns dos nomes que estão aqui. Eu vou falar muito brevemente para não ficar maçador, mas comecei por ler algumas coisas de Durkheim, que fala sobre a religião como um fenómeno social e coletivo, e definiu a religião como sendo composta por crenças, rituais e a igreja. Quando eu falo em igreja, eu falo das pessoas que compõem os crentes, né? Falou também de haver uma separação entre o sagrado e o profano, e isso ser a base da maioria, portanto, das religiões, e falou de que não se deve falar da religião como sendo algo abstrato e de outra esfera, não do mundo real, porque no fundo a religião está diretamente ligada à sociedade e à realidade, e é um reflexo e uma representação da realidade da sociedade. Tive também a ver um bocadinho daquilo que dizia Marx, que na altura foi um bocadinho usado aqui, na altura do nosso socialismo e regime de partido único, foi muito citado, e toda a gente dizia a religião é o ópio do povo, e etc, etc. Realmente isto é uma afirmação de Marx, mas apesar de muita gente achar que com isso o objetivo era dizer que a religião é negativa e que faz mal às pessoas, o objetivo de Marx era dizer que a religião acaba por funcionar também como um sistema de compensação e consolação em relação a um sofrimento causado pelo mundo, que pode ser por uma opressão, que neste caso ele associou a uma opressão de uma classe dominante, que era uma classe que estava ligada a ideologias de capitalismo e que, portanto, estaria a estabelecer opressão sobre as pessoas que encontravam na religião uma forma de escapar a isso. E, portanto, aqui o que é que acontece? Ele estabelece uma relação entre ideologia religiosa e economia, certo? Depois temos Althusser, que um bocadinho em semelhança ao que Marx disse, portanto, também faz uma relação entre o social e o sistema, a religião, o social e o sistema capitalista, e mais uma vez diz que a religião acaba por ser uma representação das reais condições de existência da sociedade. Foucault fala sobre as relações de poder relacionadas com a religião e, portanto, há aqui também uma relação entre a religião e a política, e por isso também, mais uma vez, a sociedade, e para fazer isso ele teve a estudar o sistema pastoral cristão e afirmou que parte dos sistemas de governação moderna tinham origem no sistema pastoral cristão. Questões relacionadas com a disciplina, com o controle e entre outras coisas. Weber fala sobre
a relação entre a religião protestante e também a formação da tal sociedade capitalista. E é uma relação de mútua, não é? Que se influencia mutuamente. Portanto, também volta a estabelecer conexões entre o sistema capitalista e a religião. E, no caso, o que acaba o Weber por dizer também é que, com o sistema capitalista, há uma tendência cada vez mais ao individualismo e à busca pelo conhecimento científico. E, nesse sentido, de acordo com Weber, o que viria a acontecer é que, à medida que a sociedade ficasse mais individualista, iria começar a afastar-se, então, da religião. E haveria um descontentamento do mundo e, portanto, as crenças religiosas tradicionais começam a ser abandonadas e, daí, estas ideias alimentam uma teoria, que seria a teoria da secularização, que indicava que, realmente, daqui a X tempo, a religião ia perder espaço e as pessoas perderiam a sua religiosidade. Vamos prosseguir, por favor. Portanto, então, isto é o conceito da teoria da secularização. À medida que a modernidade, por eles indicada, estivesse associada à individualização da sociedade, a religião iria diminuir e poderia, então, até desaparecer. Enquanto princípio do Estado, não só a religião não desapareceu e está presente, como as cidades são o sítio perfeito e ideal para se estudar a presença da religião. São o sítio onde há diversidade de religião e aquilo que Bouchard chamou a cidade religiosa moderna, que acaba por ser uma mistura de vários tipos de religião e várias pessoas, causada pela migração histórica transnacional e a globalização. Portanto, fala um pouco do pluralismo religioso. Orsi fala também do que ele chamou de religião urbana, que é, ele diz, a cidade é o lugar para visões e vozes contrastantes e convergentes, práticas e orientações que emergem de desejos complexos, necessidades e medos de muitas pessoas diferentes. Após, então, movemos este debate para a cidade, e a cidade passa a ser a nossa arena de estudo, há também uma necessidade de olhar um bocadinho para a relação da religião e o espaço, que é aquilo também que nós vamos falar hoje. Para isso, vou só destacar aqui duas teorias e reflexões que foram importantes para mim ao estudar. Uma delas foi de Knott, em que, mais uma vez, defende que a religião é social e que se expressa através do espaço e que é preciso, para analisar a religião, é preciso analisar o espaço no tempo e em relação a outros espaços. E é necessário analisar as práticas, a questão do sagrado, o público e o privado, a cultura e as ações e os discursos. É importante não ter uma abordagem universalista em relação a isso e falar sobre sociedade, política e economia. O que Knott propõe é a utilização de uma teoria criada por Lefebvre, que é uma pessoa que estuda muito sobre espaço urbano, que é a tríade do espaço. A tríade do espaço defende que os espaços são divididos, ou não divididos, mas os espaços são compostos por três dimensões que podem existir ao mesmo tempo, que é a dimensão vivida, a dimensão percebida e a dimensão concebida. Nós depois vamos ver isso um bocadinho mais à frente. E o que Knott propõe é pegar a tríade do espaço e aplicar a análise dos espaços religiosos, usar como uma matriz para poder analisar espaços religiosos. Bouchard e On falam sobre os edifícios e locais religiosos como mediador de relações sociais que interligam pessoas numa rede como se fosse uma infraestrutura. Portanto, basicamente, o interessante aqui da contribuição é que podemos olhar para espaços religiosos como se olha para uma infraestrutura, que também é parte daquilo que depois nós vamos tentar ver mais à frente. Podemos isto é um diagrama que ilustra mais ou menos a ideia do que seria a tal tríade do espaço. Neste caso, temos aqui as três dimensões do espaço, conforme eu disse. E o que acontece
estas três dimensões funcionam e acontecem em simultâneo, não precisam de acontecer separadamente. O espaço concebido acaba por ser o espaço projetado, o espaço planeado. Ou seja, é o espaço dos arquitetos, dos políticos, das pessoas que imaginam e desenham aquilo que o espaço vai ser. O espaço percebido é o espaço do uso, das funções do dia a dia. E o espaço vivido é o espaço que está associado a memórias, ideias, associações, tradições e tudo que esteja mais ligado à nossa vivência do espaço, mais do ponto de vista mental. Ok. Olhando aqui então para a nossa cidade, podemos falar rapidamente em relação àquela tríade do espaço que nós vimos. Em relação ao espaço concebido, ao espaço dos arquitetos, dos políticos, uma das coisas que é interessante olhar é para questões como a monumentalidade, por exemplo. A monumentalidade é um reflexo de regimes económicos e da ordem económica dominante e acaba por funcionar como uma competição, no sentido de quem poderá ter o espaço mais monumental ou com a estética mais imponente. Aqui tenho algumas imagens só para levantar aqui a discussão depois. Temos, por exemplo, aqui o novo plano para a Basílica de Moshima, que foi apresentada na altura ainda pelo Presidente José Eduardo dos Santos. É uma basílica com dimensões consideráveis e, inclusive, o Presidente José Eduardo dos Santos fez a apresentação da maquete e do modelo ao Papa Francisco no Vaticano. Ao lado temos algumas imagens de um templo da Assembleia de Deus Pentecostal de uma cruz Mazenta Latona. E são imagens de vídeos, portanto, que se encontram na internet. Aqui temos uma apresentação sobre a inauguração do novo templo e lá em cima temos o reverendo a fazer uma apresentação do edifício ainda em obras, não é? Que fez um vídeo a apresentar o que seria depois do edifício quando fosse construído. E depois temos aqui a inauguração. E do lado de lá temos aqui portanto, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, os sopristas, que realmente também tem um impacto considerável no tecido urbano, pela sua dimensão. Podemos prosseguir. Portanto, aquilo que nós vimos antes acaba por ser um pequeno exemplo de como a dimensão do espaço projetado tem um reflexo também no espaço religioso. Portanto, todas aquelas imagens e a questão da monumentalidade que nós falámos está associada à economia e está associada a questões políticas. Aqui temos imagens, aqui são imagens da Igreja Universal do Reino de Deus e aqui são orações da Mesquita Islâmica no Marcos. Portanto, isto tem a ver com algumas coisas relacionadas com o uso do espaço, com a dimensão percebida do espaço, como as pessoas vivem o espaço. E os usos que têm. Aqui neste caso, a Igreja Universal é uma campanha penso que era para doações para o CUNEM na altura. Portanto, aqui esta imagem que temos em baixo é um representante da Polícia Nacional a utilizar a Igreja Universal do Reino de Deus no Alvalade para fazer uma campanha de sensibilização sobre segurança rodoviária. Este flyer aqui é a perspectiva, infelizmente, a um acidente muito grande que houve na Cidadela, em que muita gente perdeu a vida pelo excesso de população para o culto do dia do fim, como foi chamado. E do lado direito temos então como no Marcos, portanto, as orações deixam de ser só no espaço interior e passam também para o espaço público. Podemos prosseguir. Aqui temos alguns exemplos de outdoors na cidade de Luanda e sinais. Isto são só exemplos, mas toda a gente sabe o quão a cidade de Luanda é cheia ou de publicidades de cerveja ou de publicidades de outdoors e flyers de diferentes movimentos religiosos. Podemos prosseguir. Ok. Então, falando aqui do país, Angola, como sabemos, é um Estado laico e significa que o poder político
deve estar separado do poder religioso e há liberdade religiosa para todos os cidadãos. No entanto, existe uma lei que estabelece que as confissões devem ser reconhecidas pelo Estado e até há um tempo atrás elas eram organizadas em plataformas. Recentemente, com uma série de eventos, nomeadamente aquilo que falámos sobre o acontecimento da Cidadela, da Igreja Universal do Reino de Deus, a questão do Monte Sumo, entre outras questões, a situação da religião em Angola e da proliferação religiosa começou a ser cada vez mais falada. O ano passado, o Governo apresentou, portanto, na Assembleia Nacional um relatório em que falava sobre alguns números e falava sobre as confissões que estariam reconhecidas e as que estariam ilegais ou à espera de reconhecimento. Na altura o número era um número considerável. Entretanto, algumas dessas discussões, aquilo que se tem falado muito é a relação entre a religião e a política e a questão partidária, a percepção negativa da proliferação, como definida pelo Estado, as igrejas ou denominações já existentes que se sentem ameaçadas por novas denominações, também chamadas de seitas, sendo elas ou não, a alegada imposição de influências estrangeiras não alinhadas com os valores locais e a criação de negócios em vez da promoção da fé ou falsas promessas de milagres e cura. Portanto, estes são alguns dos assuntos que estão a ser falados e desde a altura que este trabalho foi elaborado até agora, muitos desenvolvimentos ainda mais existiam em relação a estas questões. Do ponto de vista histórico, só brevemente, para termos assim um retrato de algumas questões que são relevantes pensar. Portanto, antes da chegada do cristianismo, Henderson definiu Angola como os angolanos vivendo num universo religioso. Existiam diversas formas de expressão e modos de vida, dependendo da geografia do país, rituais e crenças específicos praticados por diferentes grupos e uma diversidade muito grande associada à localização. Os modos de vida eram comunitários, valorização de laços de parentesco e antepassados. Até hoje, nós podemos dizer que mesmo no espaço urbano, nós ainda vivemos com modos de vida comunitários e também valorização de laços de parentesco entre outras coisas. No período colonial, assistiu-se à implantação do cristianismo, portanto a Igreja Católica chegou com os missionários, o catolicismo era a igreja oficial do regime colonial. No século XIX, as missões protestantes começaram a implementar-se no país. Como exemplo, temos os batistas britânicos que chegaram ao norte, os metodistas que chegaram portanto, a Luanda, os congregacionais ao centro, entre outros. Na primeira metade do século XX, houve uma evolução do domínio católico, o estabelecimento das missões protestantes e também a penetração de movimentos proféticos de origem africana. Estamos a falar, por exemplo, do quimbandismo e do tocoísmo. Ainda no período colonial, mas quase junto, portanto, à independência, começa-se também a ter que falar dos movimentos de libertação e luta pela independência a serem apoiados por movimentos religiosos protestantes. Depois da independência, o Anderson definiu este período como um período de confronto ideológico. O que acontece é um regime socialista, de ideologia marxista-leninista, que faz esforços para tentar retirar a religião da esfera pública. E então aí o que acontece? Há nacionalização e confisco da propriedade, que é pertencente a instituições religiosas, há também perseguição e prisão de alguns líderes religiosos, e no fundo entre 75 a 80 a religião sobrevivia mais ou menos a portas fechadas. Depois temos também em simultâneo a Guerra Civil, não é? E a Guerra Civil coloca alguns movimentos históricos protestantes em faces opostas de confronto. Por exemplo, os metodistas e os congregacionalistas acabam por estabelecer influências em lados opostos políticos. Depois temos o período de, eu considerei que 1980 a 2002, portanto até o fim da guerra, temos uma situação de controle, regulação e parcerias. Então, a partir de 1980, o Estado, o Ministério do Governo, assumiu uma atitude maior de controle e regulamentação da religião. Em 1987, o Estado reconhece 12 denominações religiosas cristãs.
Principalmente após 1991, as instituições religiosas assumiram um papel de parceria com o Estado na distribuição de serviços, assistência social e ajuda humanitária. Estamos a falar do período de guerra. As mesquitas estabelecem-se em Luanda de uma forma mais forte. A liberação da economia e a abertura do país também permite a chegada de outros movimentos, nomeadamente neopentecostais, carismáticos e revivalistas. De 2002, com o fim da guerra, portanto, a guerra tinha destruído muito as infraestruturas físicas e o que nós vamos chamar humanas do país. Vivia-se num contexto de desigualdade e pobreza e as instituições religiosas assumem um papel importante apoiando as comunidades. Com a migração e a imigração, a proliferação e a diversidade religiosa aumentam, principalmente nas cidades principais do país. Ok, movendo então aqui agora a nossa análise para Luanda. Luanda tem presença religiosa desde há muito tempo atrás, na altura em que a cidade era sob domínio colonial, em que havia a divisão da cidade alta e cidade baixa. A cidade alta era a zona administrativa e da administração religiosa também, e a cidade baixa era onde aconteciam as atividades comerciais, certo? À medida que portanto, o tempo vai passando, há uma altura, por exemplo, entre os anos 40 e 60, em que a economia do então regime colonial português está em alta e há uma grande expansão na cidade de Luanda e, portanto, há um crescimento populacional também e, neste caso, começa-se a assistir a uma cidade muito segregada. Segregada não só pelas leis de separação racial, que separavam as pessoas por raça, mas também visível do ponto de vista do espaço, em que havia o centro que era para as pessoas de raça branca e zonas do sexo onde ficavam maioritariamente pessoas de raça negra, que eram as zonas que foram se expandindo cada vez mais. Portanto, estamos a falar de uma cidade que cresceu nesta altura já com uma divisão. Hoje em dia, acaba por haver também esta segregação do ponto de vista dos espaços religiosos, no sentido de que as denominações que estão aceitas e registadas junto do Estado acabam por ficar mais concentradas no espaço do centro, enquanto que as ilegais ou as que estão à espera de autorização acabam por só encontrar possibilidade de existir nas zonas mais periféricas. Depois, então, temos a guerra. A guerra trouxe também um crescimento populacional muito grande à cidade de Luanda e, por isso, gradualmente a cidade foi se expandindo. Nos anos depois da guerra, portanto, 2002 a 2008, há um crescimento também económico. Mais uma vez, assiste-se a um crescimento populacional e, nessa altura, no pós-guerra, o Estado começa o processo da reconstrução nacional e há uma série de infraestruturas físicas que são reconstruídas pelo Estado, as estradas e não só. No entanto, havia também a preocupação de resolver os danos humanos, não só a infraestrutura física. E é aí também, mais uma vez, que as instituições religiosas acabam por ter um papel importante no pós-guerra, que é o apoio, dando apoio à sociedade. Do ponto de vista da análise dos espaços que visitei, portanto, foram estudados 4 espaços na cidade de Luanda, que estão localizados naquela imagem que podem ver ali à direita. 2 espaços da Igreja Batista, um espaço da Igreja Católica e um espaço da Igreja Islâmica. A seleção dos espaços esteve associada não só à vontade de ter tanto denominações conhecidas como outras como não conhecidas e ter também uma protestante histórica, portanto, neste caso foi a Batista, e obviamente também dependendo do acesso que tive às devidas instituições. Podemos prosseguir. Ok, então, este espaço foi o primeiro espaço visitado, que é o espaço da Igreja Batista, chamado Primeiro Centenário, e eles chamam, portanto, Petramão, neste caso. Aqui é a localização do espaço. Como podem ver, é um terreno grande, que tem várias funções, portanto, no seu interior. Temos a igreja, uma escola associada ao Estado, portanto, com participada, um programa de educação pré-escolar também em parceria com o Estado, um centro de saúde, que inclui também uma farmácia,
uma maternidade que está em construção, por isso é que ainda não está também assinalada, e depois há também uma escola de teologia e uma zona de alojamento para os estudantes de teologia. Do ponto de vista de usos, portanto, o espaço acaba por servir para uma série de fins, desde da igreja, que tem o seu fim normal, como também as escolas, o centro de saúde, são usados por muita gente. Portanto, não só pessoas que pertencem à Igreja Batista, mas também outras pessoas vão lá à procura de apoio no centro de saúde ou até estudantes para estudar nas escolas. O espaço da Igreja Batista cresceu gradualmente, portanto foi crescendo evolutivamente. No início, em 1994, a igreja não tinha telhado ainda, então, de acordo com o responsável, tinham muita gente, cerca de 1000 pessoas, mas que faziam encontros ao ar livre. O papel, desde então, tem sido muito ativo na zona em que se insere. Tiveram campanhas de educação sanitária, um projeto com o Estado para a implementação de latrinas e entre outros projetos tanto comunitários, por assim dizer. Do ponto de vista das associações ao espaço, o espaço é tido como uma zona segura, uma zona em que as pessoas podem estar bem à vontade e também, obviamente, que um sentimento de comunidade, identidade e pertença. Aqui temos imagens, portanto, da zona das várias zonas que estão assinaladas em planta, desde o programa de educação pré-escolar, a escola, o centro médico. Podemos prosseguir. Este espaço é o outro espaço da Igreja Batista, neste caso no Golfo 1, junto ao Palácio. Aqui o espaço também ainda está a ser desenvolvido evolutivamente. De acordo com os responsáveis, o espaço foi atribuído pelo Estado, embora supostamente haja muita dificuldade em terem acesso aos espaços, mas neste caso é um espaço que foi mesmo atribuído pelo Estado. Temos mais uma vez a zona onde está a igreja e depois há uma escola também, ali onde está indicado o número 2. Quando se fez a visita a este espaço, havia um culto das senhoras. Portanto, era uma altura em que estava a haver um culto só de mulheres e estava cheio. E era dia de semana, portanto, horário do meio do dia. Portanto, mais uma vez, temos aqui o edifício. À semelhança do outro, são edifícios grandes e imponentes, com alguma monumentalidade. A escola aparece ali no número 2, com algumas crianças, e depois temos aqui a zona principal onde se passam os cultos, não é? Podemos prosseguir. Isto é, portanto, o terceiro espaço, que é o espaço da Igreja Católica, na zona perto da Cuca, portanto, a Igreja de Santo António. É, portanto, um edifício com uma igreja, um centro de saúde e um auditório que fica na área subterrânea. Tem um pátio exterior, tem também escola e tem escolas com cursos profissionais. Aqui podemos ver as imagens da igreja, que acho que muita gente conhece, porque tem uma forma fora de vulgar. Ali temos estudantes, a meio do dia, que vão para o pátio para estudarem, para fazerem revisão de exames. Centro de formação, escola, o auditório, aqui em baixo. Mais uma vez, à semelhança do espaço que nós vimos da Igreja Batista, este espaço acaba por funcionar como um espaço de refúgio, um espaço que é tido como um espaço seguro. Quando há, por exemplo, zungueiras que têm que fugir de polícias, fogem para dentro do pátio. A própria polícia, quando vai fazer determinadas operações, estaciona os carros dentro do espaço da igreja e há um certo respeito das autoridades policiais em relação ao espaço. A escola também é parceria com o Estado, tem estudantes de várias fés, apesar de já ter havido alguns conflitos em relação a determinadas pessoas que não são da fé católica, porque há uma reza católica, portanto,
nas aulas e já houve alguns pais que retiraram os filhos por causa disso. No entanto, de acordo com o pároco, há também uma associação de confiança em relação às escolas que são geridas pela Igreja Católica. Aparentemente tem a ver com o facto de serem administradas com algum rigor, em que os professores pouco faltam e há algum rigor na gestão da escola. Podemos prosseguir? E aqui temos o espaço da mesquita islâmica no bairro Mártires. O espaço tem a zona da mesquita e tem também uma área administrativa, onde funciona a Federação Islâmica, e uma escola de ensino religioso. Ao contrário dos outros espaços, este espaço pertence à comunidade islâmica. A religião islâmica não é reconhecida assim como São a Batista e a Católica. Em função disso, este espaço que aqui vemos, desta mesquita, já foi construído numa altura em que houve uma autorização para eles construírem. Na altura em que eu estava a fazer, portanto, este trabalho, o Estado tinha proibido a construção de qualquer outra mesquita na cidade e, portanto, eles têm a carta de pedido de reconhecimento, à espera de serem reconhecidos para poderem fazer outras mesquitas, fazerem outras obras, etc. Neste caso, eles são, como é o espaço que têm aqui, o espaço é limitado, não, ao contrário dos outros que nós vimos anteriormente, que são terrenos grandes, com construção evolutiva, que têm parceria do Estado para os trabalhos sociais que querem desenvolver. Aqui o espaço é pequeno para as pessoas que o querem usar. A escola é uma escola de ensino religioso, porque não são autorizados a ter outro, portanto, não fazem parceria com o Estado no ensino normal. Os responsáveis disseram que o que fazem do ponto de vista social apenas e que têm possibilidade de fazer é participar com doações para a escola pública que fica perto e fazer campanhas de limpeza no bairro. Fora isso, os programas sociais acabam por ser mais reduzidos também porque não há a mesma relação com o Estado que as outras denominações tinham. Portanto, do ponto de vista espacial, estamos a ver uma relação entre a legitimidade institucional e o espaço que é disponibilizado, o que conseguem gerir e utilizar. Podemos prosseguir? Quando portanto, fiz o estudo da Igreja de Santo António e da Igreja Batista do primeiro centenário, fiz uma pequena análise de outros espaços religiosos que se encontravam à volta, para perceber qual, portanto, não tinha objetivos quantitativos muito específicos, mas era mais para adicionar à questão qualitativa do trabalho que já tinha sido feito. E, portanto, aqui são imagens de alguns outros espaços religiosos que ficam, portanto, ao redor de dois espaços estudados. De acordo com o relatório da Assembleia, na altura houve uma estimativa de 5 diferentes denominações por quarteirão. Realmente há zonas em que, efetivamente, há uma convivência direta entre diferentes espaços religiosos e que, em alguns casos, como por exemplo mesmo no Casenga, na área do 11 de novembro, já houve conflitos em virtude de espaços religiosos que partilham paredes. Ora porque há um culto que tem um determinado barulho e o outro, e portanto portanto, a própria partilha do espaço também pode dar origem a conflitos. Vamos isto é também uma das coisas que registrei. Portanto, isto é uma igreja católica, está portanto, ali no X2, que está no mapa localizado ali. O X1 é o edifício que vem daquele lado, que é um edifício chamado Discoteca Catedral. Portanto, está na mesma rua. Porquê que estamos aqui? Porquê que trouxe isto? Um bocado para mostrar que realmente esta ideia da importância dos espaços religiosos e da imponência da imagem do espaço religioso e a presença da religião
na cidade é realmente muito considerável e muitas vezes, como diziam algumas das pessoas que nós tivemos a ver ali atrás, a separação entre o que é religioso e o que não é acaba por ser uma linha muito ténue, não é? Ok, bom, acho que vamos ficar por aqui. Isto eram algumas das considerações que eu fiz, portanto, ao longo do trabalho, falando um bocadinho sobre que a relação do Estado com as instituições religiosas é marcada por alguma tensão e competição, e que, da mesma forma que há parceria na distribuição dos serviços sociais e na sensibilização cívica, também há uma negociação de interesses e dependência mútua. Portanto, há uma dependência mútua entre as instituições religiosas e o Estado. Os espaços que, que eu visitei neste caso, mesmo sendo de diferentes correntes, desde a católica, a histórica, a protestante e a islâmica, e tendo diferentes localizações, Cacém, o Golfo e o Marques, todos os espaços assumem um caráter infraestrutural. Portanto, nós olhamos para infraestruturas e equipamentos, quando falamos em planeamento, como escolas, hospitais, muita gente pensa no planeamento, pensa nos espaços públicos e nas áreas verdes. No entanto, é impressionante como os espaços religiosos são muito mais que as escolas, são muito mais que os hospitais e acabam por funcionar como uma infraestrutura e um equipamento e acabam por providenciar os serviços que não existem, portanto, às vezes nas zonas. Portanto, há também uma localização entre a legitimidade institucional e a localização. Portanto, áreas periurbanas ou de caráter mais informal acabam por ser uma opção disponível para as denominações que não eram, portanto, conhecidas pelo Estado, enquanto a área do centro da cidade, as áreas mais consolidadas, e hoje em dia talvez temos que também levar para o assunto a questão das centralidades, acabam por ser, os espaços religiosos acabam por ser mais ocupados pelas denominações que têm uma relação com o Estado ou que são reconhecidas. Relações tanto históricas como atuais com o Estado e a sua legitimidade institucional, juntamente com a capacidade financeira, influenciam na localização e na função dos próprios espaços. Portanto, a pessoa utiliza o espaço conforme o espaço que também tem disponível. A localização também está associada à formação da identidade desses espaços, porque está dependendo das pessoas que os frequentam. Da mesma forma que, no passado, a implantação dos movimentos protestantes associou-se a determinados grupos etnolinguísticos, hoje em dia também há uma relação entre a localização e a identidade. Não podemos deixar isso de lado. O espaço, portanto, a forma como o espaço é vivido, concebido e percebido está então também muito dependente dessa localização. Podemos prosseguir? Entre os fatores que estavam relacionados com o aumento da presença dos espaços religiosos em Luanda, eu tinha listado alguns na altura que estava a fazer a pesquisa. O sentido comunitário da sociedade, que assume a religião como algo coletivo e parte do cotidiano. A guerra civil que levou também uma população em busca de suporte. Um Estado que infelizmente não conseguiu assegurar as necessidades da população e, segundo o INAR, o Instituto Nacional de Assuntos Religiosos, não conseguiu responder às expectativas, portanto, sociais, portanto, são expectativas sociais não realizadas. As instituições religiosas viram de suporte e ofereceram o apoio que a população necessitava onde o Estado não estava, portanto acabaram por preencher vazios. O caráter infraestrutural dos espaços religiosos funciona como espaço público e de socialização. Não havendo outro espaço público, os pátios e as zonas de convívio acabam por ser transportadas para os espaços religiosos, para além da função da fé, acaba por ganhar essa outra função também de solidariedade e socialização. E outro dos aspectos que também portanto, contribuiu para o aumento dos espaços religiosos em Luanda foi também que o sistema de registro e regulação das atividades não funcionou conforme esperado. E acho que está tudo para já. Agora vamos abrir a conversa. Obrigado, Daniela, de facto muito interessante. Penso que temos aqui uma nata de questões para refletir. Pessoalmente apontei algumas coisas aqui, mas vou preferir primeiro passar a palavra aos senhores e senhoras
quiserem colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Acho que a Helga já está aqui a me dar o toque. Não, não estou, mas posso começar. Podemos. Posso dar a palavra e quero parabenizar porque não temos tido muitas senhoras no espaço. De facto, para nós é um prazer e a Helga, vou passar a palavra também a Helga, que a senhora falar. Pensei que fosse Márcia, só uma coisa. Nós sempre valorizamos. Boa tarde. Qualquer Parabéns pela apresentação bem interessante. Muito interessante mesmo, principalmente neste momento, com essa questão da Operação Resgate e não só. Eu tenho várias questões, mas vou começar com os problemas, perguntas que eu faço. Vou voltar à questão. A primeira é uma pergunta pessoal, pode responder ou não. Certo. Em relação, como disse na altura, quando começou a apresentação, que não é uma pessoa religiosa. Não. Então, a minha pergunta é ateia ou não necessariamente? Eu diria que sim. Diria que não sei. Mesmo pessoal. Não é pessoal. Não, porque isso parecendo que não tem alguma influência, Claro. não sei, pode ter uma posição neutra, Exato. mas de qualquer forma influencia um bocadinho também como analista. Sim, sem né? dúvida. Acho que Não, faz, e isso é importante. faz toda a Daí eu diferença. também ter falado nisso, porque acho que é muito importante. Exatamente. perceber. E pronto, independentemente de ser ateia, pronto, por um lado, né? Se calhar 90% volta a 10, mas tem um interesse pela questão, em Sem termos de dúvida. religiosidade. Sim. Não é? Claro. Isso aqui é um assunto que, do ponto de vista teológico, tem muito que se diga, isso de ateísmo não religioso, mas pronto. Pronto, não, sim. Sim, mas percebo A questão, não é? Sim, Acho sim, que sim. faz muita diferença isso. Pois, a segunda, falou também que em algumas correntes defendia-se que a questão da religião, como tal, para as pessoas e em algumas sociedades era uma forma de escape, até certo ponto. Exato. Então, para aí vai a minha pergunta. Qual é o olhar que tem, nos dias de hoje, e um pouco pela pesquisa que fez, o significado da religião? Porque, com base na sua pesquisa, e que nós temos essa informação também, no século XIX, no século XV, até mais ou menos no século XX, nós tínhamos apenas, se calhar, 5 ou 6 denominações Exato. religiosas. Mas hoje, em África, em Angola em particular, tu vês enormes denominações religiosas, um pouco por causa da questão da aculturação também, talvez. Então, a minha pergunta é, qual é o seu olhar hoje para Angola em termos dessa questão da religião? Como é que vê, qual é a relação do povo angolano com a religião? Será que é um escape ou se calhar uma pouco isso? Ao preencher um vazio. Essa coisa de preencher um vazio, Exato. porque esse crescimento chama a atenção, não é? Pois, não, eu se calhar em relação ao primeiro comentário eu também acrescentava o facto de não ser uma pessoa religiosa, como eu disse, tem o seu lado negativo, no sentido em que, para mim, fazer a pesquisa sobre a religião, eu estava a partir sem muita informação, portanto, do ponto de vista de questões teológicas, etc., que também, no caso desta pesquisa, não eram 100% importantes, mas, de qualquer forma, eram, se calhar, uma coisa que eu não tinha. No entanto, eu acho que teve também o seu lado positivo, que foi de ter uma posição neutra em relação às diferentes denominações com quem eu trabalhei. Portanto, eu não ia com nenhum pré-julgamento em relação a qualquer corrente religiosa com quem eu falasse. Depois, em relação à questão da religião, eu acho que, portanto, a religião, como eu disse, tem várias dimensões. Para além da dimensão da fé, que acho que é algo de cada qual e que portanto, faz parte do que a religião é, há também aquilo que nós falamos sobre, que neste caso, em Angola especificamente, não pode ser esquecido, que é o lado do suporte, de preencher vazios de serviços sociais que o Estado não providencia. E, portanto, independentemente de uma pessoa estar a ir a um culto ou uma missa pela fé, pode também estar a ir por outros motivos. Pode estar a ir Está a buscar solidariedade. também por uma rede de solidariedade, pode ir por um serviço social e um apoio que não tem, como por exemplo, há um óbito, há instituições que apoiam o óbito, as pessoas idosas têm muito apoio, as mulheres, a mulher em si, há redes próprias da mulher dentro do religião. Portanto, há uma série de redes de solidariedade sociais que
que acontecem que também acho que têm que ser tidas em conta para além do aspecto da fé. E penso que às vezes, aquilo que temos falado, muitas teorias que analisam a religião só pela fé, se calhar deixam de parte todo esse papel que aqui, na nossa cidade, e se calhar no país, e não só na nossa cidade, porque há outras cidades do continente africano com portanto, a mesma situação que Luanda tem, portanto, a proliferação num determinado período de tempo muito intensa de espaços religiosos, e que também tem um pouco, se calhar, alguns paralelos connosco, no sentido de também terem zonas que têm vazios do Estado, tiveram também situações de conflitos, portanto, pós-guerra, etc. Portanto, para além do aspecto da fé, acho que sim, que a parte das redes de solidariedade e o papel social é um fator que contribui também para a presença dos espaços religiosos e, neste caso, estamos a falar da ausência do Estado em alguns sítios, né? Subentende-se então que se houvesse esse preenchimento pelas instituições públicas, no caso do Estado, na questão da educação, na questão de alguns serviços de caráter social, não muito pela rede da solidariedade, podíamos caminhar para aquilo que chamou de individualismo, que é um bocadinho fruto da questão do tipo de sistema político que é o capitalismo, já que Angola, pronto, pelo sistema hoje é um pouco economicamente estamos um pouco virados para o capitalismo. Eu não posso fazer essa ligação direta, porque, mais uma vez, não sou uma estudiosa nem de teologia nem de sociologia, mas acredito que o importante seja chamar a atenção a esse papel social, no sentido de se perceber que se inicialmente ele foi cumprido espontaneamente pelas instituições religiosas porque há uma necessidade, que depois gradualmente passou a ser também parceria com o Estado. Portanto, o próprio Estado percebeu que realmente as instituições religiosas poderiam ser o apoio, não é? Faziam as escolas funcionar, faziam etc, etc. E aí foi uma abordagem de juntar, né, o útil e fazer. E eu acho que o importante é perceber que realmente há uma necessidade cada vez mais de haver mais serviços, de haver mais espaços. Se a existência desses espaços geridos pelo Estado irá ou não reduzir os serviços do lado religioso, isso eu não posso antever, mas acredito que o facto de eles estarem a fazer agora ajuda a perceber que é necessário realmente fazer, e principalmente nos locais onde muitas vezes eles estão, porque, como também dizia um outro estudo, o que acontece em Luanda é que a Igreja estava presente onde o Estado não estava e criou redes nacionais a funcionar, rapidamente mobilizava e às vezes coisas que se calhar em determinados momentos da história o Estado não conseguia fazer tão facilmente. Mas sim, mas acredito que é importante perceber esse papel social. Obrigada, querida. Depois tem mais duas coisas. Não sei se eu só gostava de perguntar uma coisa. Obrigado pela exposição, foi interessante, como já disse anteriormente. Como é que as diferentes denominações religiosas que estão no mesmo espaço interagem entre si? Em termos, por exemplo, de prover serviços, em termos de solidariedade, se elas mesmas entre elas ou concorrência. Exatamente. Exato. É assim, eu se calhar podia falar um bocadinho ali da zona onde está a Igreja de Santo António, da Igreja Católica, que foi onde justamente eu fiz aquele levantamento de todas as outras. O que se sente, falando com responsáveis das instituições e com pessoas é que existe ainda uma relação de competição. Né? Apesar de haver o respeito está presente, mas existe de certa forma uma relação de competição e muitas vezes provavelmente uma que é reconhecida ou que tem uma determinada relação com o Estado vai dizer não, que aquela não estão conhecidas e só fazem isto e só fazem... Portanto, há essa relação. No entanto, há respeito dentro do que é normal. Fora situações de conflito, como eu disse, que já aconteceu na mesma rua, haver mesmo conflito de discussão e às vezes chegar a conflito físico em função do uso do espaço. Porque depois já falámos que muitas estendem-se para o espaço público, né? E depois, para além disso, há também a questão do som.
Né? Há uma série de aspectos que têm a ver com o uso do espaço que podem ser motivos de conflito quando há essa predominância de diferentes espaços na mesma área. No entanto, há também aqui uma questão que tem a ver com aquilo que falámos da influência política e económica. Claro que havendo determinadas denominações que têm uma melhor relação com o Estado, que têm parcerias com o Estado para determinados serviços, ou até que têm um poder económico específico, elas assumidamente têm mais, quase que acabam por achar que têm mais voz para falar, ou mais, não é? Então as outras que são as que têm menos peso na institucional e também não têm a mesma parceria com o Estado, acabam por ter que assumir uma postura mais menos presente, eu diria, no espaço público e não só. Uma outra pergunta é, acho que apresentou um dado que por aí cerca de 1000 denominações religiosas foram inscritas, mas deste número 827 eram ilegais. Isso foi no ano passado. Foi em 2017. Exato. Quer dizer que a maioria é ilegal. Acha que há alguma preferência em termos do Estado em legalizar uma ou outra denominação religiosa? Sendo que há uma preferência ou algum interesse em função de um serviço, por exemplo, que uma ou outra presta mais ao Estado e há essa... Pronto, isso é aquilo que eu falei, é uma coisa que é impossível de nós dizermos, não é? Mas aquilo que eu tentei fazer também ao ir ao espaço, buscar pelo espaço, ver a questão económica, a questão social e a questão política, era tentar, através do espaço e daquilo que existe no espaço, encontrar indícios que possam indicar ou não para as diferenças de tratamento institucionalmente, né? E então, o que nós encontramos realmente é pequenas coisas que se calhar são situações que podem ser faladas, mas podem não ser norma, né? Então por isso é que não podemos assumir isso. Mas, por exemplo, temos, por exemplo, a Igreja Tocoísta, né? A Igreja Tocoísta tem uma relação hoje com o Estado muito importante. E parte disso vem da relação histórica também, de associarem à questão também da luta pela independência, da resistência ao colonialismo e então tem este estatuto. No entanto, poderia outras pessoas dizer que mas veio do Congo, né? Porque houve a origem, mas depois, portanto, que é muitas vezes um argumento, até o próprio Estado faz muito o argumento, o INAR, neste caso a Justiça Nacional, o argumento do que é nacional e o que é influência estrangeira, etc. Não é? Portanto, a Igreja Tocoísta, neste momento, tem uma boa relação com o Estado, em função também, provavelmente, da questão histórica, etc. Ao contrário, por exemplo, da religião islâmica, que é uma religião que tem, do ponto de vista mundial, um reconhecimento enquanto uma corrente religiosa, não é? Mas continua a não ser reconhecida como tal, com todos os direitos que outras têm, não é? Então é difícil de perceber, a única coisa que conseguimos perceber é, se calhar visitando os espaços, perceber quem é que consegue ter acesso a determinados espaços, ou quem é que está localizado no sítio X em virtude do sítio Y, e isso talvez possam ser indícios da legitimidade ou não que os órgãos do Estado possam atribuir. Aqui alguém quer perguntar alguma coisa? Ok. Obrigado. Eu acho que a Daniela fez ali uma apresentação onde incluiu uma cronologia dos passos necessários de agora. E estou aqui agora recordado que entre 92 e 2002 foi um período em que houve maior explosão da festa religiosa em Lisboa. E isso tem muito a ver também com o facto de que 92 termina uma fase política do Partido Único e a partir daí, se calhar, perdeu-se o controle com eficácia do surgimento das igrejas que já existiam no passado e foram se proliferando por anda fora. E a partir daí deu no que deu hoje. Hoje é uma preocupação enorme do governo, com mais exigência, se calhar para tentar controlar um pouco mais a situação,
Mas costuma-se dizer que vale mais tarde do que nunca. Nós temos nessa Luanda zonas que parece até o Vaticano. Vamos a Magor, tem mais igrejas do que escola, tem mais igrejas do que centro de saúde. Vamos ao Palanca aí. E nós temos ainda até hoje, parece mentira, mas uma população lá com um nível de escolar um pouco reduzido. E a julgar pela teoria da prosperidade, que vou na igreja para resolver o meu problema, não resolve. E temos estado a acompanhar determinadas situações que ocorrem nos diferentes bairros como resultado dessa expansão, quer das seitas religiosas como das próprias religiões ou confissões religiosas oficiais. E importa também aqui, se calhar, dizer que a igreja tem um papel social extremamente importante. Não é de distribuir família, mas é de congregar a família. E o que nós temos estado a acompanhar hoje é que chega a ser diferente. Surgem muitos problemas no seio das famílias, que são problemas que surgem da própria igreja. E então, isto é um bocado preocupante. Isso. Acredito que, Daniel, esse é um estudo muito importante, que se calhar algum de nós tiver a possibilidade de dar seguimento, abordar com outras variáveis, também de buscar outras informações, seria um desafio muito importante. Muito importante. Hoje nós estamos a falar do resgate. Passamos ainda ontem naquela zona da Magor, aí no Tipolo, e algumas igrejas fecharam mesmo. Fecharam, mas aquela contestação, o governo devia primeiro tomar uma outra medida e não logo esta, porque também vai criar outras situações de quando é que as pessoas vão prosperar a sua fé, é um caso complicado perceber isso. Mas é tal coisa que se diz também, que quando mora um elefante numa comunidade, a conversa durante muito tempo é sobre o elefante. E então, acredito que por sim ou por não, aos poucos nós vamos perceber que havia mesmo necessidade de impor uma ordem neste tipo de situações. Isto está a acontecer como está, por bem ou por mal, alguns estão a gostar e outros não, mas na verdade não tinha como não impor, digamos assim, uma norma para regular o funcionamento dessas instituições religiosas. Tem algumas igrejas que já são antigas, já estão cá em Angola, na década, se calhar no século XVII, século XVIII, como a Igreja Católica, a Igreja Metodista e outras, mas algumas que estão cá em Angola como sendo religiosas também é fruto de algumas deserções, é fruto de conflitos internos dessas mesmas igrejas. Porque o que acontece hoje chega a ser um negócio, na verdade, também. Chega a ser um negócio, já não é mais uma questão só de fé, também é uma questão de negócio. E é um bocado complicado quando dentro da igreja, dentro de uma profissão religiosa, já consegue-se detectar que ali também tem um negócio e não só uma questão de fé. Ali já é um grande conflito entre aquilo que é o sagrado e aquilo que é o profano. Então dá exatamente nisso que está a dar agora em Angola. Eu não sei se responde a minha questão, essa é a questão que eu estava a colocar, para saber as reais motivações do surgimento da proliferação dessas igrejas. Não quero olhar o abrir paróquias daquelas igrejas que nós podemos chamar de denominações que podemos chamar de século, por exemplo. O surgimento de uma paróquia da Igreja Católica não se torna nunca óbvio, eu não quero tocar a ideia, mas eu queria ver quais as reais motivações do surgimento de outras igrejas que nunca tiveram no país. Será que é por causa desses conflitos internos? É uma das causas também, acredito que uma das causas também, esses conflitos dentro das igrejas, que estão aquelas chamadas igrejas tradicionais. Está tudo ligado ali. Quando eu foquei a questão de que também hoje, dentro da igreja, já conseguimos dar conta que não é só uma questão de fé, mas também uma questão de negócio. E depois, ligado à questão da teoria da prosperidade, quer dizer, é um bocado complicado ver este tipo de situações. Então, dá o surgimento de outras seitas religiosas, outras religiões. Existem realmente denominações que surgem, grupos que surgem por cisões dentro de outros já existentes. Esse é um dado, o próprio INAR também fala nisso. Portanto, existindo já uma determinada denominação, há um desentendimento, e então alguém sai e vai abrir outra, e depois pode sair outra pessoa e irá abrir outra diferente. Isso realmente é um dos aspectos que também
contribui, entre aspas, para o aumento, sim. O Lemos falou de algo que eu, fiquei aqui a cogitar um bocado e me veio uma pergunta em relação a essa operação de jogar, sobretudo para as igrejas. Eu não sei quais foram, dentre os vários critérios utilizados, o que mais pesou na balança para o Estado encerrar as igrejas. Se é a igreja não ser legalizada, ou se são as práticas que essas igrejas têm. Ao que me parece, estou a perceber que deve ser mais a legalização. Porque se pormos na balança qual é o papel que muitas dessas igrejas, ainda, até mesmo essas que estão a considerar ilegais, estão a desempenhar na vida das comunidades, do ponto de vista do seu papel social, de colocar infraestruturas e serviços para as comunidades, não sei o que é que pesaria mais, se é a legalidade ou se, sem desprimor, obviamente, o papel que o Estado tem que ter em relação à questão da legalidade. Mas também essa proliferação demonstrou, de alguma forma, quase que o desaparecimento do Estado. Porque foram aparecendo tantas igrejas, mas tantas mesmo que a sua maioria é ilegal, mas já estão ali. Então a minha reflexão é nesse sentido de que, será que o Estado está a olhar mais a religião mesmo como um papel de trazer fé apenas, ou mais como um ator também social? Que dentro do espaço urbano tem esse papel de apoiar o próprio Estado. Nós podemos ver que há igrejas de duas ou três igrejas ou quatro que são mais ativas e com maior número aqui em Angola, tem universidades que congregam um grande número de pessoas a estudar. Tem esse papel social muito relevante. Portanto, já por isso se vê que não é apenas uma questão de fé, mas ela tem também esse outro papel muito importante. A minha reflexão, se calhar, vai um pouco nesse sentido de como é que o Estado está a olhar, de facto, para as igrejas. Quer mesmo só resgatar a sua autoridade, olhando para a prática, para a legalidade, ou está a olhar mesmo para a relevância e o papel social que essas igrejas podem e têm desempenhado no espaço urbano, né? Eu neste momento não estou 100% dentro do que a Operação Resgate, portanto, do impacto da Operação Resgate nos espaços religiosos. Portanto, que este trabalho já foi anterior e não estou 100%, porque aqui também é a questão de que há umas que nem sequer tinham o processo em curso, enquanto outras já tinham dado entrada no processo e estavam à espera, há anos e anos e anos à espera da resposta, que é o caso da Islâmica, da mesquita que eu mostrei. Portanto, tem uma carta, foi entregue um processo lá ao Estado e há anos que aguardam a resposta do Estado. Portanto, como é que foi esta questão da operação? Foi em relação àquelas que nem sequer tinham tentado escrever, foi em relação às que tentaram, mas que não têm resposta, foi em relação às práticas e não à legalização. Eu realmente não sei. Mas acho que é um assunto muito complexo, porque se tivermos em conta todas estas dimensões que estamos a falar, práticas, legalidade ou institucionalização, portanto, são uma série de aspectos que têm que ser devidamente analisados e que provavelmente não dá para assumir uma coisa, uma política e uma atividade geral de vamos agir assim em relação a tudo, não é? Tem que ser tudo muito bem usado e medido e para não prejudicar as pessoas, principalmente, não é? As pessoas que pretendem e que usam os espaços. Não, vocês estão a falar na minha pergunta, mas pegando essa parte final, me parece que a perspectiva, por exemplo, que mostra no seu estudo relativamente à importância das igrejas numa componente educacional, numa componente em termos de saúde, numa componente de caráter de rede de solidariedade, de caráter social, não entrou na análise governamental quando tomaram essa decisão, porque me parece que o foco é a questão de que as pessoas estão a ser entrojadas, né? De que a questão da legalização e é mais na questão da legalização é porque isso está a prejudicar o bolso das famílias e pronto, já não está a falar de fé. Mas essa percepção social que apresenta no seu estudo não parece que foi levada em conta. Talvez possa ter sido levada em conta privilegiando algumas correntes ou algumas religiões já mais antigas que vêm então da parte histórica desde o século XIX até mais ou menos o século XX. Todo o resto me parece que
como é que se diz, prejudica a questão socialmente falando. Então talvez a nós foi protegendo um grupo, mas todo o resto, mas essa visão da importância que essas outras correntes têm, novas, já que um bocadinho que a minha observação e a minha experiência. Quem determina se o meu bolso como cidadão está a ser extorquido pela igreja ou não, eu é que sei como Mais ou cidadão. menos. Porque, Mais ou menos, não, porque há não. também grandes Mais ou igrejas, menos, que mais ou também menos. há grandes igrejas que estão legalizadas, também estão a extorquir o bolso do cidadão. Mais ou menos, mais ou menos. essas igrejas legalizadas. Não, mais ou menos por causa às vezes, do nosso grande nível de alfabetização. Não, mas eu estou a dizer Também. que há grandes Então, às também, vezes, e outras. até pessoas letradas que estão lá, Sim, isso já é. com cargos e outros que também dão Mas é justificado. o seu dinheiro. Justificado. Justifica tudo. Não, mas por causa desse grupo, que é a maioria, e que grande parte desse grupo, infelizmente, não é uma questão de nível escolar, é mesmo uma questão de compreensão, de percepção, do nível de influência que outras pessoas que mais letradas têm, muitas vezes são levadas a esse nível de serem extorquidas, né? E a maior parte é a população mais pobre, que somos a maioria, portanto, da vida. Então, alguns, pronto, o governo está a aparecer como protetor dessas pessoas, chamar a atenção, ter um cuidado, esse tipo de igreja para criar problemas. Vou passar a palavra ao Ivaldo, ele fez assim, Ivaldo, por favor. Não podia deixar de falar. Pois é, mas falta só um momento para falar. Deixa o Ivaldo falar. Não volta um. Muito obrigado pela apresentação, mas eu gostaria de saber qual é o grande objetivo, principal foco do estudo. E é também uma pena que o estudo baseou-se de uma forma muito atangente do verdadeiro coração ou a base da conversa religiosa, porque religião, a base da religião é fé. Mais do que ações sociais, a base da religião é fé. Agora, essa fé, como ela é governada, a religião é governada pelo amor, esse amor é que produz toda essa parte social, amor ao próximo, ajuda e outras coisas mais. Então, fé e amor são a base da religião. E eu quando digo... É a base. O facto de aparecer alguns jovens não quer dizer... Nós temos, por exemplo, professores mais e bons, mas nós nos deixamos de ir na escola por causa disso. Estamos lá na iniciação, primário, secundário, universidade, mas quando falamos, tem maus professores? Tem. Tem corruptos? Tem. Tem que fazem assédios? Tem. Mas por que nós nunca deixamos de ir para essas instituições de ensino? Porque sabemos que tem um proveito, tem um maior proveito, tem algumas coisas boas e outras ruins. Eu sou daquelas pessoas que dão mais ênfase no bem, eu acredito no bem do ser humano. E então, no estudo não foi permitido ver, apesar de eu gostar muito, há muitos dados aí que nem vejo passarem nas instituições religiosas, então foi muito bom pegar isto. Mas ele não permite identificar, porque ele falou sobre o profano e o religioso, mas não permite identificar quem é profano, quem é religioso. O próprio Estado está com a lente fusca. O Estado está a tentar se organizar através do povo, da igreja, porque o próprio Estado não está organizado. Por exemplo, essa Operação Resgate, muitos sociólogos, muitas entidades eclesiásticas reprovam certos procedimentos dessa operação. Por exemplo, em algumas províncias, nós vimos que eles estão a tentar fechar instituições. O João Domingos acabou de dizer, não sabe muito bem qual a base de fechar certas, se é pouca atividade social ou se é legalização. Se for legalização, eles fecharam muitas instituições religiosas que estão legalizadas. Qual foi a base? Esse terreno não está legalizado. Mas todo aquele bairro não está legalizado. Quer dizer, um bairro inteiro não está legalizado. E eles foram lá na igreja que não está legalizada. Na igreja, a instituição está legalizada.
porque muitas das vezes são filiações de outras mães, mas como a igreja, o próprio, como é que se diz? O espaço, ou não teve licença de construção, mas o bairro é todo de chapa, e a igreja também é de chapa. Mas eles fecharam como base, essa igreja não está legalizada, o espaço não está legalizado. Quer dizer, isso não tem, isso mostra... A igreja também não é legalizada. Eles estão se fechando todo o bairro, quer dizer, o próprio Estado está com um problema. E ele está a tentar se impor, mas, por exemplo, o Estado, por exemplo, o marinheiro não pode chegar no pedreiro e dizer, olha, isso aqui está mal. Com base em quê? Qual é a lógica? Quer dizer, o arquiteto não pode desenhar algo fora do padrão tradicional e o pescador vem e diz isso aqui, de acordo com o tradicional, isso não está a ser estabelecido, isso para mim está errado. Quer dizer, não posso fazer mais casas com circulares, casas... o que ele quiser. Quer dizer, o Estado não tem mecanismo, não tem ferramentas para definir se uma igreja é boa ou má. Não tem. O que o Estado devia fazer é o quê? A usar critérios subjetivos. Sim, ideais, o que aqui a prezada já apresentou. Ligações históricas, laços de alguma ou de outra coisa. Então, quer dizer, quem tem mais proximidade, e então pode se ter mais vantagens. E eu vejo que eu estava assistindo um debate na TV Palanca, mas esqueço. Mas sei que há uma organização de pastores, e não só que uma instituição, parece que é OPA. E eles disseram que, eu gostei muito da intervenção de um dos lados presentes, esqueci o nome, que ele disse, o Estado devia ser nosso parceiro. O Estado tinha que nos convocar e nos dar certos poderes. Porque nós conhecemos, nós temos teologia, nós entendemos como é que as coisas funcionam. Nós não somos aventureiros que começamos ontem. Nós estamos aqui desde 20, 30 anos com essa prática. Então o Estado tem que nos chamar, reunir conosco. Nós é quem devemos dar ferramentas e definir. Mas isso tudo é subjetivo, porque no fim das contas, ninguém tem essa vara que diz, olha, isso é bom, isso não é. E outra coisa, sobre extorquir, esse termo é um termo feio, é um termo que nós não devemos usar. Outro termo feio é proliferação. A igreja deve crescer com regra, com ética, mas tem que crescer. Se a igreja não crescer, essa proliferação é um termo pejorativo, é um termo de... Não está se falando de uma igreja batista Não. e abriu uma outra batista. Mas quem disse que a batista é a melhor? Não. Mas eu não estou a falar porque você disse, eu estou a falar porque já existe Há esse problema também, apesar da laicidade do Estado e apesar de existirem várias igrejas, parece que é um sentimento, eu sinto que é um sentimento da parte de algumas igrejas que já se enraizaram no mosaico, no nosso mosaico cultural e tal, no nosso espaço urbano, que acham que quando há outra, essa está a se proliferar demais. Tem que parar. Ok, que tem que parar essa proliferação. Significa que só as suas religiões devem continuar a A maioria proliferar. das Quando igrejas surgem grandes não outras, vão no há esse bairro. problema. A maioria das igrejas grandes não vão Não, no mas bairro. isso não é uma questão de ciúmes também, para não Competição. pode abrir mais uma Competição, hora. aquilo que a Daniela falou. Mas onde há amor e fé, não deve haver competição. Nós estamos a olhar para o mesmo objetivo. Nós estamos a olhar para o mesmo objetivo, nós queremos alcançar. Por exemplo, eu faço a diferença no meu bairro, no meu local de trabalho. Se o outro está a fazer aqui próximo do meu serviço, eu devo aplaudir. Porque eu não consigo fazer tudo. Uma igreja não consegue fazer tudo. Imagina que aqui só tivesse 14. Acerta isso. Aqueles bairros mundial que está a crescer agora, a igreja católica não está lá, a batista não está lá. E como é que vamos chegar nessa história? E então eu vejo que aqui, como o trabalho foi feito de uma forma... Não, mas aí não ia chegar. De uma forma atangente, então deixa muito que
questionamento e deixa Exato. coisas para cada um colocar a sua ideia. Também, Exatamente. como é nesse ponto, eu só intervi mesmo porque estava a ouvir muitos termos e não viviam. Como é que posso dizer? Estavam a ofuscar praticamente a igreja porque tem pessoas a fazerem coisas más. Em todo sítio tem pessoas a fazerem coisas más. O que nós devemos ter consciência, se você é daquele que crê numa certa denominação, religião, siga em frente. Se você não quer, não vai, mas não estraga o que está. Sim. Mas nós não estamos aqui a defender algumas práticas em algumas instituições religiosas, não, Sim. não muito abonatório. Também não somos a favor disso, né? Mas o Estado tem essa função de desempenhar e regular essa atividade religiosa, apesar de ser laico. Porque não é preciso religião. Por exemplo, uma igreja que acusa pessoa de feiticeira, não precisa ser religião. Uma pessoa que abusa, alguém eclesiástico que abusa, mulher, porque em termos de fé, mulher tocam nas partes íntimas, isso não precisa ser associado à igreja. Isso é crime em qualquer parte do mundo, mesmo. Igreja fora da igreja. Eu não sei como é. Pessoas adultas, aceitam. Eu agradeço o contributo e também é nesse sentido que, por exemplo, a palavra proliferação aparece aqui neste trabalho também como uma palavra usada por organismos do Estado, nomeadamente o INAR, e infelizmente usada também com sentido pejorativo. E é também isso que o trabalho também tenta desconstruir, não é? E concordo que realmente quem sou eu ou quem somos nós, não é, para saber e definir quem é legítimo ou não é, quem merece espaço ou não merece, não é? E é um assunto muito complexo. Agora, há dois aspectos que eu acho que são importantes ter em conta. Que é um pouco aquilo que acho que ia dizer, que é a questão, por exemplo, estamos a falar agora de centralidades, né? Temos as centralidades, estamos a começar a fazer planeamento, né? É preciso perceber que fazer planeamento ou pensar no espaço urbano no futuro tem que se ter em conta o presente, né? E isso começa por ter em conta o que já existe, o que é que as pessoas fazem, como é que as pessoas usam os espaços, né? E muitas vezes o planeamento, que é um pouco aquilo que vinha daquela análise teórica das dimensões dos espaços, né? O planeamento, que é a dimensão do projetado, muitas vezes vem antes da dimensão do percebido e do vivido. Ou seja, nós às vezes planeamos para uma coisa imaginária, não é? Nós planeamos e desenhamos aquilo que nós achamos que tem que ser a cidade ou o bairro, etc. Não é? E o que é importante se calhar perceber é, não se pode ou não se deve não levar em conta o que já existe como base para esse tal planeamento, não é? E isso não podemos não falar só apenas do espaço religioso. Se falarmos até da própria urbanização em si, o nosso planeamento tem, por norma, ignorar zonas onde vive a maioria da população na cidade de Luanda, em função de outras zonas, que é a tal cidade imaginária da visão moderna da cidade que nós queremos ter, certo? Então, transportando isso para a questão dos espaços religiosos, é um pouco isso, havendo esses espaços religiosos que nós estamos a falar em quantidade, em locais específicos, é importante ter isso em conta quando se está a pensar em planeamento, quando se está a pensar no futuro, porque hoje em dia nós estamos a pensar no futuro, não é? Então, é preciso olhar, é preciso estudar esses espaços, da mesma forma que se estuda as outras componentes do espaço urbano. Né? Podemos estudar os hospitais, as escolas, o espaço público, as zonas verdes, né? Tudo isso é falado, mas a preocupação que eu acho que tem que se ter em conta é que os espaços religiosos não são só a igreja do fulano ou a igreja do ciclano onde eles vão. São muitos espaços que servem um grupo grande de pessoas que faz disso a sua rotina e é importante para a sua vida. Né? Então, não se pode imaginar que eles não estão lá, ou que eles vão desaparecer, etc. É ter em conta isso, estudar isso, para perceber quando se vai fazer intervenções nessas zonas onde eles já existem, por exemplo, quando se vai planear zonas onde eles já estão, ou planear as outras zonas, porque a questão das centralidades foi também levantada por alguns dos entrevistados.
Portanto, este trabalho foi um trabalho muito breve, de 2 meses, e tinha mais objetivos de discussão teórica e não tanto de discussão de terreno, né, de ir ao terreno. Mas eu senti que para enriquecer o trabalho havia necessidade e a componente de ir ao terreno, que seria necessário. E por isso adicionei essa. E então fiz entrevistas, não muitas, mas fiz. E com responsáveis desses espaços que nós vimos e outras pessoas da sociedade civil, jornalistas, etc. Pessoas ligadas à questão da religião, né? E muita gente falou da preocupação com as centralidades. As próprias pessoas das instituições religiosas, alguns disseram, olha, nós não temos acesso e não conseguimos espaço nas centralidades. O mais perto que nós conseguimos é ali, mesmo fora, mas ali quase à entrada do Sequel. Ali, assim. Portanto, é preciso também perceber, não só no planeamento desses sítios novos, né, que são as centralidades, mas também no planeamento depois quando se for transformar o existente. Né? E acho que isso é um aspecto que tem que ser levado em conta e acho que um dos contributos que eu tentei dar é isso, olhar para o espaço religioso, da cidade de Luanda com alguma seriedade e ter em conta isso, porque é a prática social. O espaço só é espaço quando é usado, quando há componente social. Um espaço não é um espaço quando não está lá ninguém dentro, não é? Uma igreja não é uma igreja se não tiver pessoas. A igreja passa a ser uma igreja quando as pessoas vão e dão um certo valor sagrado, um valor social e outros valores vários que nós falamos ao espaço. Então isso é importante ver se é o que está a acontecer, né? E não ignorar o que está a acontecer. Estudar isso, acho que é isso. Deixa só duas questões adultas também. Eu também pessoalmente já fui no resgate, antes de aparecer o resgate. Sim. Com certeza, aí há 2 anos atrás. Um conflito forte com uma região. Um vizinho que tem um estabelecimento arrendou uma confissão religiosa e aquilo era um tormento no bairro. Era 5 horas, com coluna 360, 5 horas, todo mundo, 5 horas tem que estar a despertar porque tem ali uma religião que até não tinha membros nenhum, mas aquilo era mais perturbar o silêncio de outra coisa. Era para chamar cliente. Era para chamar cliente, mas 5 horas, todos os dias, segunda, sexta, 5 horas, o espaço não era um espaço fechado, era um espaço aberto. 5 horas todo mundo tinha que acordar porque as colunas estavam a mandar o barulho da papel. Não, enfim, está pé naquilo, tivemos que comprar um calhado, fechamos aquilo e fomos à polícia. Quer dizer, há coisas que por vezes acontecem. E nós temos que nos conformar que tem que haver uma norma. A sociedade não pode ficar assim, entregue à sua sorte. A outra questão é a questão que a Daniela levantou, e acho que o Edvaldo também, que tem a ver com a Igreja Islâmica. De facto, houve um tempo que falou-se muito da legalização desta igreja, falou-se muito, antes até do resgate. Mas também depois alguns comentaristas começaram, se calhar, a pensar um bocado a coisa para que o governo parasse ali. Porque tem 2 formas de expansão da Igreja Islâmica no mundo, ou pelo comércio, ou pelo conflito, na guerra. Eu acho que isso também movimentou algumas correntes políticas angolanas e cessaram com o processo da legalização da Igreja Islâmica em Angola. Por isso é que hoje também caiu nessa malha da nova lei que tem a ver com está a regular agora as instituições religiosas, e hoje estão a se fechar também mesquitas. Eu vi que fecharam a mesquita para Simalândia, ou uma coisa assim parecida. Exatamente, acho que o governo parou de legalizar a Igreja Islâmica por causa de alguns rumores do passado que começaram a circular sobre esse todo aspecto. Mas é isso mesmo, quando falamos daquela dimensão das associações que as pessoas fazem aos espaços, né? Para além do que a pessoa usa, há associações, e realmente há uma série de questões que estão fora daquilo que é a mesquita em si ou outros espaços, que são associações que depois vão condicionar os espaços e a prática. Né? Então, havendo uma associação da religião islâmica a outras questões, não é? Isso vai condicionar a presença e a atividade deles. Havendo uma associação da teoria da prosperidade a determinados grupos religiosos, neopentecostais ou etc., isso vai condicionar também a atividade. Portanto, as associações que as pessoas, não é a sociedade, mas também o discurso político faz em relação às coisas,
condicionam depois a prática e o espaço. E isso tem que ser levado em conta também. Ok, muito bom. Não sei se há mais alguém ou... Não, queria só fazer uma pergunta. Eu vou fazer um comentário. Eu acho que, relativamente à questão das religiões, o facto de. Acredito que existem hierarquias das religiões. O facto de serem umas mais antigas que as outras, historicamente falando, dá a sua vantagem em relação às novas religiões e essas as novas plataformas. Isso não temos como lutar muito, ou não, vai ser uma luta ainda de algum tempo, né? Até ganhar legitimidade, até ganhar espaço ao nível que as outras igrejas ou as outras congregações religiosas já o têm. Era só isso que eu gostaria de falar, então em relação a isso ainda temos muito trabalho para o fazer. Então, quando houver as centralidades, novos espaços para serem preenchidos, nos espaços religiosos, com certeza que essas religiões, em termos de hierarquia, serão as primeiras tidas e achadas em relação às outras. Agora, a minha pergunta para a Daniela é: qual é a sua recomendação para aquilo que foi o objetivo do seu estudo? Porque eu não vi aí a recomendação, deixou alguns pontos, mas o que é que recomenda, pelo menos para essa fase? Bom, é assim, uma das coisas que eu queria acrescentar também em relação a isso, a questão das centralidades, é que há um outro aspecto aqui. Fala-se da hierarquia, há também a questão de que a questão das centralidades e da mudança das pessoas dentro da cidade também vai condicionar o tipo de espaço religioso. Ok, não é? Porque há uma pessoa que está no bairro X, que vivia no bairro X, que tem uma determinada fé e frequenta um determinado espaço religioso. Se as pessoas estão sempre ou não, ou agora há uma tendência ainda maior das pessoas mudarem de sítio na cidade, então quer dizer que a identidade religiosa dessas pessoas também vai mudar de sítio. Então, quer dizer, há a questão de que a localização influencia a identidade e a própria identidade religiosa também influencia depois a implementação do espaço religioso, né? Então, é também algo a perceber, quer dizer, quem está aí para as centralidades, né? Exatamente. Também Falando não- do princípio que a maioria é católico romano. Pois. Mas é Supostamente. isso, a pergunta é qual é o critério e como é que se vai encontrar o critério para atribuir os espaços. Os espaços, já. E que entram muitos ingredientes à mistura. E em relação à recomendação, no fundo isto foi um estudo académico, né? E foi parte de um processo grande em que eu fiz outro tipo de trabalhos, isto foi apenas um trabalho em relação a vários, né? Eu acredito que o objetivo e a recomendação era mais de não deixar de olhar para a importância dos espaços religiosos na cidade de Luanda. E do ponto de vista principalmente do planeamento. Ou seja, pessoas que trabalhem com planeamento em Luanda terem em conta isso no desenvolvimento do seu trabalho, quer seja numa nova urbanização, quer seja nas intervenções que vão fazer no local, independentemente, obviamente, de todos os critérios que estão envolvidos e que nós discutimos aqui da religião em si, não só do espaço. Mas acho que é isso, acho que é mais a ideia de que, porque trabalhando na área do urbanismo, planeamento, arquitetura, etc., mais uma vez, há uma preocupação geral com uma série de assuntos. Porque a zona verde, porque não temos espaços públicos, né? São coisas que sempre acompanharam essa profissão e essa atividade. No entanto, às vezes, se calhar tem que se fazer uns estudos mais profundos e perceber talvez que o espaço público neste momento está lá, mas está a ser feito por coisas que as pessoas não imaginam como sendo um espaço público, não é? O pátio onde as crianças não há livraria, não há biblioteca, as crianças mesmo não sendo da religião católica vão estudar e fazer revisão de exames no pátio da igreja católica, não é? E, portanto, um exemplo de uma série de coisas que, se olharmos, vamos poder, da observação desses espaços, se calhar tirar informação, dados que este trabalho não pretendia ter dados. Também é um trabalho com objetivos quantitativos, etc. É apenas para lançar a semente. Mas outras pessoas poderão começar a fazer estudos mais profundos dos espaços religiosos. Eu estive a fazer um trabalho antes, há uns anos atrás, de mapeamento
na zona do Casem do São Visão, na altura da elaboração de alguns planos de pormenor para aquela área do Casem da São Visão e Rangel na altura. E o objetivo do mapeamento específico que eu estava a fazer na área era encontrar espaços com valor simbólico. Ao fazer esse trabalho, né, a pessoa não consegue de forma alguma ficar indiferente à quantidade de espaços religiosos. Né? E esse trabalho já foi feito com o objetivo de, mais uma vez, olhar para o que está e tentar preservar informação sobre as coisas que existem e não chegar e dizer, ok, aqui é como se não existisse ninguém, tábua rasa e vamos agora construir aqui uma coisa nova. Porque, no fundo, qual é o objetivo? Nós estamos a contrariar um sistema que já existe, não é? Pessoas que já vivem de uma determinada forma, que já frequentam um determinado espaço. Não é? É ver os motivos pelo que frequentam, o que é que o espaço providencia, e depois daí transformar ou não transformar, ou acrescentar ou retirar. Mas essa decisão tem que ser tomada depois de ter a informação e depois de estudar. Mas é interessante ver como é que, sei que o Evaldo não é da proliferação, é interessante ver, mesmo em muitos bairros que vão crescendo, como é que se ocupa o espaço com a religião. De uma forma tal que tem tantas igrejas agora, mesmo no espaço construído, do que os serviços que o Estado devia colocar lá. E as igrejas, para além dessa questão da fé, em muitas dessas localidades, elas desempenham vários papéis ao mesmo tempo. É que lá na igreja tem um grupo que dá alfabetização, tem um grupo de jovens que faz isso, então as pessoas vão lá à procura de ter alguma relação com as aulas que lá dão, porque não, há esse vazio de algum serviço que devia ter e não tem, então as pessoas vão à busca disto aí na igreja, aproveitam. Portanto, penso que isso é um assunto que mereceria mesmo muita reflexão e é interessante ver como é que a maior parte dos bairros, até mesmo aqueles bairros anárquicos, como se diz, aqueles bairros desorganizados, como é que há muitas igrejas aí, mas muitas mesmo, quer dizer que ao mesmo tempo que os cidadãos vão lá atrás para conseguir um espaço para morar, as igrejas também estão atrás do espaço para colocar lá o seu templo e tal. Então é algo muito interessante que mereceria uma boa reflexão. Esse vazio é que faz com que a questão da fé e do amor seja posta em segunda escala. Porque as necessidades de caráter social começam a ser maiores não necessariamente da fé e do amor. E do amor. E que é às vezes esquecido. Depois tens outros conflitos e essa competição e esse diferencial, exatamente porque essa parte não é a parte prioritária, uma na competição verdade. até mesmo com o próprio Estado. Muitas vezes. Algumas vezes o Estado diz que a igreja é parceira, mas não o trata como parceiro, porque é o que a nossa projetora estava a afirmar. Na planificação, não colocam igreja. Exato. Por exemplo, A igreja as igrejas novas, principalmente as pentecostais, fazem muito barulho, usam bateria, guitarra elétrica, e depois parece uma invasão, como aconteceu com o nosso silêncio. Não é que eles detestam a instituição religiosa, é tipo, está sendo uma invasão, não, quer dizer, não Sim, há outros direitos também que as pessoas têm. Sim. Eu tenho o direito ao silêncio, não? Agora eu não vou ficar 5 horas ouvir barulho da igreja ou de um vizinho, seja qual. Se isso fosse planificado, isso não foi planificado, se fosse planificado já diriam. Por exemplo, há um certo local que pode estar a igreja católica, porque são mais calmos, mas igrejas pentecostais você tem que meter no lugar ideal, porque fazem mesmo barulho. Podem pôr vidros e parece que há prova de som. Algumas grandes já fazem isso. O que acontece? Não dão esse espaço. E depois a igreja funciona como quê? Com oportunidade. Porque as igrejas funcionam com casas. O irmão deixa uma casa, libera a casa, ficam lá 2, 3, 4, 5, 10, 20, depois fala, pá, esse espaço aqui fica só a igreja, nós vamos ficar na parte de trás. E metem lá instrumentos. Quer dizer, aquilo cresce como oportunismo, mas não é essa palavra, não é pejorativo, porque indo na base de oportunidade. Como não tem espaço, não definiram lá, esse espaço vai ser espaço para as igrejas. Não.
Então, onde é habitação, metem lá O instituição. irmão com muita fé aproveita Sim, dar não, espaço. uma das formas, foi quando questionei sobre como é que os espaços religiosos encontravam outros espaços religiosos. Muitos disseram, alguns espaços nós, a própria instituição, procuramos, outros espaços, os nossos fiéis, os nossos crentes, é que começam a criar um grupo na zona onde vivem e começam numa casa, uma pessoa cede a casa e daí, portanto, é um processo que é usado para a expansão de diferentes grupos de Essa é a palavra certa, expansão. Mas só para terminar em relação a isso, posso só terminar aqui mais uma coisa. Falou da questão do ruído, né? Que é uma questão que é muito importante quando se fala de espaço público. Mas há uma série de questões importantes também que têm a ver com planeamento. Segurança. Nós tivemos, por exemplo, a situação da Cidadela com a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi um problema muito sério. E da mesma forma podem existir outros problemas que estão associados a espaço. Portanto, o trânsito. Há uma série de questões. Quer dizer, quantas vezes nós temos que parar no trânsito porque há o fim de alguma missa, algum culto, alguma situação, e as pessoas invadem se não a é rua. barulho é outra coisa. Então, Portanto, há uma série de pode se usar dois aspectos. pesos e duas medidas. Né? Não, o aspecto, o que eu estou a tentar dizer é as atividades religiosas implicam muitas vezes um grande número de pessoas e um determinado tipo de atividade, certo? Essas atividades podem intervir com uma série de coisas da vida da cidade, quer seja o exemplo do trânsito, a segurança, etc, etc. Daí que seja importante realmente pensar no planeamento, né, e perceber para evitarmos situações de conflito, de luta entre uma e outra, de morte, etc. Todas essas questões que nós falamos. Mas isso também é verdade, porque isso acontece com qualquer associação que se reúne, causa isso, não só as igrejas. Claro. Qualquer associação causa esses embaraços. Eu acredito ainda que o Estado deve conversar com a igreja. Se a igreja cresce assim tanto, deve chamar, deve conversar, porque alguma coisa eles estão a seguir, alguma coisa eles estão a fazer. Aquilo é o que o colega disse, precisamos de normas de convivência, deixar algumas regras e acho que vai estar tudo bem. Porque, para concluir, eu quero dizer que todos nós estamos debaixo de algum ideal. Eu gosto muito do Platão, gosto do Sócrates, e tem outros homens, outros pensadores antigos que falaram e têm ideais que, de uma ou outra forma, algumas pessoas seguem. Eu tenho como padrão uma figura antiga chamada Jesus Cristo. Ele é o que me define, porque uns se afirmam com ideias de Platão, Sócrates. Eu me defino com Jesus Cristo. É uma figura antiga, é a que eu sigo. Então, muito obrigado. Obrigado, Daniela. pela conversa, né? Eu sei que não é fácil para muita gente estar aqui na sexta-feira a essa hora, as pessoas já começam a fugir. Queremos agradecer mais uma vez então pela presença e fazemos votos de que este debate traga outras ideias. Eu pessoalmente estou aqui a apontar uma série de coisas que acho que podem ser aprofundadas, podemos trazer outras pessoas a discutirem outros assuntos, e fiquei particularmente interessado com essa questão do planeamento da cidade e como é que as atividades das diversas religiões podem ter uma interferência nesse espaço urbano, em termos de engarrafamento, barulho, etc. Essa última parte que falou, que eu acho que é muito interessante e digno de algum olhar mais crítico. Ok, então muito obrigado, Daniela, mais uma vez, e bom fim de semana a todos. O importante é levantar você. Exato.